Bom dia a todos. Nós vamos começar mais uma sessão de aulas especiais com os nossos convidados para os residentes de neurocirurgia. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a gente, falando para a gente, o professor Marco Aurélio de Lima. O Marco Aurélio ele vai falar para a gente sobre fraturas em explosão, quais níveis eu devo estender a artrodese ou a osteossíntese desses pacientes. O Marco é neurocirurgião, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e é uma pessoa que se dedica bastante à cirurgia da coluna vertebral. Tá? O Marco ele é chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, é chefe de clínica do Hospital Municipal Miguel Couto, do Hospital Municipal Souza Aguiar, e é professor, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Marco, está com você. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá? Agradecer o convite do Rui. E vamos falar sobre fratura e explosão, tá? Que níveis devo incluir? Esse tema ele é um pouquinho controverso porque a gente sempre escuta, tá? Por muito tempo, colegas falando, né? Fraturou, 2 acima, 2 abaixo, está resolvido, descomprime, está bom. Mas vocês vão ver que não é somente isso, né? E não precisa ser bem assim, tá? Então, eu separei alguns pontos-chave que a gente vai atentar para essa apresentação. Vamos fazer uma revisão rápida da classificação das fraturas, uma breve revisão anatômica, né? E uma revisão de literatura sobre a fixação das fraturas e explosão. As classificações das fraturas, elas começaram, na verdade, com Boller, em 1934. Ou seja, já há praticamente um século, essas fraturas são tentadas uma classificação universal para elas. Depois vem Nico, em 49, e nas últimas décadas, né, Roseworth, em 70, começou a ter uma classificação mais difundida, Lewis, e por último, as que a gente usa até hoje, né, que é a de Denis, a de Margel e a AO. Todas elas são baseadas na mecânica da lesão, tá? A classificação de Denis, né, o Denis, ele divide a coluna em 3 segmentos, anterior, média e posterior, tá? Exatamente nessa projeção, tá? Até a metade do corpo é anterior, a metade do corpo ao canal é média e os ligamentos complexos do complexo posterior é posterior. E ele dá os tipos de lesão como de compressão, explosão e fratura-luxação. Foi o primeiro a tentar discriminar o efeito do mecanismo de lesão. Tá? E ele define que a fratura seria instável quando ela tem mais de uma coluna comprometida, ou seja, uma anterior e uma média e uma posterior, ele classificava como uma fratura instável. A classificação de Denis era uma tabela, né, feita por ele, obviamente, né, em que ele dividia, então, né, nos mecanismos de compressão, tá, explosão, distração e deslocação. Tá? E dava esse algoritmo aqui, que elas atingiam a coluna anterior, média e posterior. Se fosse uma fratura de compressão, normalmente seria de uma compressão anterior. Tá? Uma de explosão seria anterior e média, e uma de flexo-distração seria nenhuma compressão na anterior, mas uma distração na posterior ou na média. Ou seja, você olhando apenas para o raio-x, você conseguia classificar essas fraturas pelo modo de Denis. Depois tivemos a classificação de Margel, que ele também focou muito mais nos mecanismos da lesão, e a gente tem isso como uma precursora da classificação AO que a gente usa até hoje.
em que ele dá as 3 forças básicas de lesão dessas fraturas, que é a compressão, causando uma perda da altura do corpo vertebral, uma distração, causando uma ruptura anterior ou posterior dos ligamentos, e uma rotação, causando desvios rotacionais. E ele classificou esses 3 mecanismos como A, B e C, tá? Sendo as fraturas tipo A de compressão, as B de distração e as C de rotação. Aqui, nesse diagrama, a gente já começa a enxergar um pouco da classificação AO, de como ela se desenvolveu, né? Onde ele chegou a subclassificar em A1, 2 e 3, B1, 2 e 3, C1, 2 e 3. E era uma classificação muito fácil de guardar, entendeu? A gente usava isso com muita facilidade. Mas como nada pode ser tão simples, né? A gente então começou a ter outras classificações. Vaccaro, em 2005, tá? Fez um trabalho multicêntrico bem grande, entendeu? E classificou as fraturas de acordo com as lesões do complexo ligamentar posterior. E quando ele fez a classificação TELIX, que hoje a gente tem até dentro do Neuromagem, um aplicativo que a gente usa bastante, e que é uma classificação que, ao contrário das outras, tá? Que apenas tenta classificar o mecanismo de lesão, o Vaccaro tenta classificar o mecanismo, dentro do mecanismo de lesão, se a fratura tem indicação cirúrgica ou não. É uma classificação, né, bem controversa, porque o que a gente vê atualmente é que a maioria das fraturas que você bota na classificação TELIX não tem indicação cirúrgica e a maioria dos cirurgiões acabam operando mesmo assim. Então, ele detalha, tá, que o complexo ligamentar posterior, ele serve como uma faixa de tensão, né, e que desempenha um papel importante na estabilidade da coluna, né? Então, se ele estiver lacerado, ele vai ter uma tendência a não cicatrizar e pode causar uma cifose progressiva até um colapso. Por isso que quando há uma instabilidade ligamentar, você sabe que aquele ligamento ele não vai ser regenerado, ele não vai ser refixado, e há uma tendência maior e uma indicação maior de uma fixação desse paciente. E esse complexo ele é formado, né, pelos ligamentos supraespinhoso, pelo interespinhoso, pela cápsula facetária e pelo ligamento amarelo. Então, se você tiver uma distração, principalmente do supraespinhoso e do interespinhoso, essa fratura fatalmente vai ser uma fratura instável, porque esse ligamento não tem condições regenerativas, tá? E essa foi a tabela, né, que o Dr. Vaccaro criou, tá, para classificar, dando ênfase à morfologia, se era de compressão, explosão, translação ou distração, a integridade do complexo ligamentar posterior e o déficit neurológico. Tá? Nessa classificação, ele integrou o que não tinha nas outras, né? O ligamento posterior, né? O complexo ligamentar posterior e o estado neurológico do paciente. E pontuou isso de 0 a 4. Tá? E pela estatística do trabalho que ele fez, ele botou que se fosse uma soma de 0 a 3 seria não cirúrgica, se fosse uma soma de 4 seria uma escolha do cirurgião e maior que 4 seria sem dúvida uma fratura cirúrgica. Só que a grande maioria cai na soma de 0 a 3 e a grande maioria fica na escolha do cirurgião. Tá? Aqui lembrando os mecanismos, né, de compressão, de explosão, tá? De translação e de distração, que são mecanismos já visualizados e classificados na classificação AO. E aqui a classificação mais difundida, né, a mais usada, que é a classificação AO, a nova classificação AO, que foi em 2007, 2007 ou 2010, tá? Ela é bem recente e traz todo esse complexo de lesões, tá? O que eu costumo falar, tá, que não tem como a gente guardar essa tabela de cara, demora muito tempo para guardar e nem deve se fazer questão em guardar, né? Se a gente abre e classifica a fratura na hora, tá? Mas o ideal é você vir de trás para frente, né? Você vir olhando a fratura e identificando se ela não é C3, se ela não é C2, se ela não é C1 e assim vai indo, né? Ah, tem
destruição ligamentar? Não, então não é B2, entendeu? É B1 e assim vai indo, né? É mais fácil para você conduzir a sua classificação até chegar a uma não lesão. Os artigos que a gente tem de atualização, né? Um dos primeiros a relatarem as fixações das fraturas toracolombares, né? Foi Dick, tá? Que começou a usar um fixador de coluna, era quase que um fixador externo, tá? Onde as artes ficavam expostas, né? Então ele criou um fixador interno e definiu que isso era para prevenir a deformidade, né? Usando o parafuso transpedicular. Em 1967, você vê que o Luke já começou a fazer esse tipo de fixação, né? Luke Harrington, tá? E a primeira fixação transpedicular aconteceu por Roy Camille, tá? Em 1980, na década ainda, juntamente logo seguido por Cottrell e por Debussy. Ou seja, desde 67 a fixação de coluna ela vem sendo objeto de estudos, né, com o uso de implantes. Hoje a gente já tem os parafusos transpediculares, parafusos canulados, parafusos de vários materiais, né, e mais resistentes. Isso aqui é um exemplo de uma fixação com fixador de Dick, tá? Era uma fratura instável, onde inicialmente eles, pensando num curto segmento, colocavam uma ancoragem superior e uma inferior e não mexia no corpo lesado, tá? Isso não funcionou porque faltava uma ancoragem nesse corpo lesado, tá? E a banda de tensão posterior na área de flexão era muito maior. Isso causava com frequência fratura do material de síntese. E muitas vezes esses instrumentais eram colocados via percutânea, sem nenhum grau de enxerto para poder aumentar essa rigidez. Então ficava mais frágil ainda. Isso aqui, no caso, né, isso é uma foto do trabalho, né, do artigo. 9 meses depois, os parafusos já estavam quebrados. Ou seja, o enxerto transpedicular na vértebra fraturada ele minimiza a recorrência da deformidade após a instrumentação do segmento curto posterior para fraturas toracolombares. Então, se você pensar em uma fixação curta, você tem que pensar num ponto de ancoramento que seja um parafuso ou muita enxertia, principalmente se o doente for jovem, que vai ter um grau de mobilidade maior. Então começaram a especular, né, as fixações curtas e o que elas poderiam trazer de benefício, né? Cottrell, né, e Debussy em 83, eles começaram a fazer essas modificações em cirurgia de escoliose, né, usando o sistema, uma deles que era o sistema pedicular. E já em 86, né, usando adaptação dessa instrumentação para estabilizar as fraturas toracolombares. Esses parafusos, primeiro, eles começaram a ser usados, né, os parafusos CDs, né, Cottrell, nas escolioses, depois eles progrediram para o trauma, para as fraturas. Vários outros fabricantes produziram o mesmo tipo de material, né, e sempre tentando minimizar a agressão ao paciente, né? E a dúvida sempre era quantos níveis alcançar. Aqui, por exemplo, a gente tem um esquema onde foi colocado um gancho sublaminar, tá? Um parafuso e não foi colocado nada na vértebra fraturada, tá? Então aqui funciona, para vocês terem uma ideia, como se fosse 2 acima, 2 abaixo, né? Mas para não colocar 4 parafusos acima e abaixo, usou-se o gancho. E sempre considerando as classificações de acordo na época, né, com a escala de Dennis. As fraturas instáveis, né, do segmento inferior da coluna, tá? Elas também são objetos de estudo para fazer essa fixação toracolombar. E nesse segmento, muitas vezes a dúvida aumenta, porque é um segmento onde tem maior carga, tá? Usar 2 acima, 2 abaixo ou fazer só o segmento fraturado.
Tá? Então, esse artigo aqui ele conclui para a gente que a redução incruenta e a estabilização transpedicular das fraturas instáveis do terço inferior da coluna é uma operação de rotina em nosso serviço. Vocês vão ver aqui nessa conclusão que é exatamente o modo que a gente pensa hoje, né? E que a operação ela é realizada, né, sempre de emergência, né? No caso deles lá era um ortopedista, mas no nosso caso aqui, dependendo do hospital, é uma equipe de ortopedia ou de neurocirurgia, e deve ser tratada como as outras fraturas instáveis do aparelho locomotor, né? E a taxa de complicação ela vai sempre ser baixa, né? O tempo de internação curto, sangramento baixo, se tratada de forma curta e pouco cruenta. O ideal seria, num tipo de fratura que não tivesse dano neurológico, né, com o paciente intacto, que fosse feita percutaneamente. Em clínica privada, a gente consegue isso. Em rede pública, nem sempre a gente consegue parafuso canulado. Olha, quem quiser parar e alguma pergunta, fica à vontade, tá? Eu estou falando porque tem muita coisa rodando. Então, quando é que a gente deve incluir, entendeu, o segmento fraturado na fratura toracolombar? Essa também é outra dúvida que surge. Porque às vezes você tem um corpo com uma altura boa, com um pedículo bom, tá? E uma lesão pequena, com uma invasão de canal pequena. Às vezes você tem um corpo muito destruído, entendeu? Com uma invasão grande, quase que uma fratura B3, né? E você fica, poxa, será que esse corpo vai aguentar mais um parafuso de ancoramento? Tá? Então, a conclusão é, tá? Se você tem uma fratura, mesmo que seja um B alto, entendeu? E você tiver, nem que seja um pedículo para fazer um ancoramento, o ideal é que você use um parafuso longo, mas se puder, nem que seja um parafuso curto para ancorar esse pedículo. Ah, mas eu só tenho um pedículo presente, então bota um ancoramento nesse único pedículo que sobrou, tá? E fazer o que a gente chama de raquiplastia, né? A recalibração do canal, tá? A gente tem que dar, num caso desse, muito mais importância a aumentar o espaço do corpo do que na lordotização da barra. A barra ela tem que ser lordotizada, mas a gente não tem que fixar o nosso objeto de tratamento nessa lordotização, porque o que vai fazer a falência do sistema é a baixa altura do corpo fraturado. Então, a gente tem que fazer, né, a ligamento de taquecia, tentar aumentar o máximo possível esse espaço de corpo fraturado para dar mais substrato de ancoramento para esse instrumental. Tá? Nesse trabalho aqui do Stefano, tá? Ele fez 32 artrodeses toracolombares, né, com 1 ano e meio de segmento, né? Então, todas as cirurgias precoces, né, de 48 a 72 horas, com uma instrumentação de extração se mostrando eficaz na redução de fragmentos ósseos, né, que é a ligamento-taxia, e a reestruturação do formato do canal, né, que é o recalibramento do canal e da lordose fisiológica. Então, esses são os pontos que a gente tem que ter quando faz uma fixação curta. O tratamento das fraturas toracolombares, isso aqui, se vocês puderem até dar um print nessa tela e guardar, porque isso aqui são 3 pontos que a gente tem que considerar quando opera esses casos, tá? O tratamento das fraturas toracolombares pós-traumáticas instáveis em pacientes sem déficit neurológico deve ser apenas percutâneo. Isso é atual e é a prática que a gente usa, tá? A vantagem da cirurgia MIS, né, é que a perda sanguínea, a lesão muscular, comprovadamente, né, ela minimiza a morbidade do paciente e os resultados a longo prazo são melhores. E a correção das cifoses é bem melhor também, comparáveis à cirurgia aberta, que faz destruição das bandas de tensão musculares e fragiliza essa coluna, podendo causar uma cifose tardia. O parafuso adicional na vértebra fraturada deve ser colocado para otimizar a correção da cifose, principalmente quando o fragmento ósseo invade o canal da coluna. E o remodelamento progressivo do canal espinhal e a restauração do diâmetro normal do canal foram demonstrados no segmento radiológico de longo prazo. Consequentemente, esses casos não devem sofrer descompressão aberta.
Então, a gente não precisa fazer uma laminectomia, uma laminectomia e muitas vezes nem um afastamento muscular para tratar uma fratura, compressão, sem lesão neurológica, tá? E sem comprometimento grave do canal. Em alguns casos que a gente tem um paciente com uma sensibilidade alterada apenas e um fragmento pequeno no canal, a gente prefere fazer uma laminectomia, tá? Mas se o paciente está em ASIA-E assintomático, tá? Ou até num ASIA-D quase E, a gente não faz, tá? Mas se ele tem um ASIA-D, tá? Um Frankel D determinado, a gente faz essa descompressão. Ou se a gente vê um fragmento no canal muito evidente que a gente fala, não dá para deixar isso aí. A gente faz a laminectomia também. Aqui num estudo biomecânico, mostrando como é que pode ser eficaz esse ponto de ancoramento. Tá? E esse estudo ele mostrou com forte evidência que realmente o parafuso na vértebra fraturada, ele reforça essa estabilidade e diminui as bandas de tensão do sistema de implante. Aqui a gente pode ver, tá, como é que a tensão, tá, do parafuso diminui quando ele tem um ponto de ancoramento. Olha aqui, imagina que aqui está uma vértebra íntegra, e aqui no meio a vértebra fraturada. Esse ponto vermelho aqui é o ponto de estresse da haste. Tá? Se você coloca, tá, um parafuso de ancoramento, esse ponto de estresse ele diminui pela metade, tá? Permanece na parte de baixo, tá? Mas já reduz pela metade. E se você coloca só de um lado, tá? Você também reduz esse ponto de estresse. E nas instrumentações muito curtas, né, de single level, você tem esse ponto de estresse da haste, mas a haste normalmente nesses pontos aqui elas não fraturam em instrumentações de um nível só. Mas essa banda de estresse ela permanece. Então, será que só o parafuso de ancoramento ajuda nessa prevenção? Tá, para fazer uma instrumentação curta? Não. Aí veio o advento da cifoplastia, que a gente pode estender para a vertebroplastia também, onde foi feito um outro estudo que se você associar, tá, parafuso superior, parafuso inferior e cimento na vértebra fraturada, você vai aumentar a sua base de ancoramento, vai aumentar esse suporte para essa instabilidade, né? E vai evitar uma cifose tardia. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá, do artigo, tá? Uma fratura 543, uma fratura L1, tá? Usando parafuso curto até, né? Só pedicular, tá? Tardiamente perdeu a angulação, tá? O ângulo de cobre desse paciente aumentou e também a altura do corpo vertebral diminuiu. Ou seja, ele fez uma cifose que não foi muito grande, mas com o passar do tempo, ele aumenta esse grau de estresse e pode causar uma fratura do sistema. Aqui nesse outro exemplo, uma fratura até com colapso maior, né? Foi injetado um cimento, né? Uma cifoplastia, o canal foi remodelado, tá? E no mesmo segmento de tempo, a gente vê que a perda do ângulo de cobre foi quase nenhuma e houve um aumento, tá? Comparado aqui ao início, da altura do corpo. Ou seja, isso aqui foi muito mais eficaz do que isso aqui, tá? Mesmo usando esse parafuso de ancoramento. Aqui, claro, né, que tem outros detalhezinhos, por exemplo, a barra aqui não foi lordotizada, né, ela poderia estar pelo menos um pouquinho lordotizada para evitar isso, e com essa falta de lordotização da barra, ele não conseguiu aumentar esse espaço e aumentar essa altura do corpo. Aqui mostrando essa tabela, tá? Que o pré-operatório e o pós, tá? O ângulo de Cobb, tá? No grupo onde foi incluso o segmento fraturado, a perda do ângulo de Cobb foi bem menor, tá? Do que no grupo não incluso, comparado com a cifoplastia, tá?
Com o parafuso, tá, nesse grupo aqui, a perda do ângulo foi menor ainda do que com a cifroplastia, tá, comparado pré e pós. Tá? E o ABH é da altura do corpo, né, que também reduziu bem menos com a cifroplastia e com o parafuso incluído na vértebra lesionada. Então, a conclusão, tá, é que os parafusos intermediários da cifroplastia, né, são bons aprimoramentos nas instrumentações curtas. Né? A cifroplastia fornece melhor alívio da dor nas costas e redução da altura do corpo, com menos perda de correção. Enquanto que o segmento envolvido, né, quando instrumentado, dá menos tempo pós-operatório, menos tempo de fluoroscopia, menos perda de sangue. E a subclassificação de marca de fratura e explosão é um preditor potencial para a cifose recorrente, tá? Que é comum após as instrumentações curtas, né? Que é o que a gente mais fica preocupado. Faço uma instrumentação curta e esse paciente vai se fosar, vai ter que ficar olhando, né? E os cirurgiões devem se concentrar, né, não só em reduzir a retificação da barra, né, não só na luxação da barra, mas também em aumentar a altura do corpo vertebral fraturado, tá? Porque isso vai ser muito importante para aumentar esse piso do paciente de suporte dessa fratura. Aqui alguns casos que nós fizemos, tá, no Azevedo e no Souza Guiar. Um paciente de 28 anos, acidente de moto, ASA, tá, com uma fratura cifocidante, uma instrumentação curta. Vocês olhem que só na posição esse paciente já realinha a coluna. E qual é o segredo, tá, pra gente, que a gente usa, né? Não é nem segredo, né? Que todo mundo já sabe disso. Mas o que a gente nunca pode deixar de esquecer nesses pacientes é o posicionamento. Para esse tipo de tratamento, a gente sempre bota o paciente, tá, com coxim transversal, forçando uma relordose da coluna, tá? Então, um coxim aqui, ó, na altura do tórax e o outro na altura dos ilíacos, mas é um coxim bem grande. Essa paciente aqui é uma paciente grande, obesa, né? A barriga deve ficar totalmente solta e você, quando com a sua mão, né, faz uma pressão, você deve sentir essa coluna dando uma quicada para baixo, né? Porque é uma coluna instável, você consegue isso. E só nesse deixar cair da coluna, você já tem um realinhamento espontâneo dessa luxação. Tá? Então aqui a gente consegue realinhar, tá? Aqui um outro caso de um paciente de 43 anos, ásia, queda de escada, né? Ásia E. Aqui a gente vê claramente, ó, o corpo achatado. Esses casos não foram feitos de forma percutânea, tá? Porque a gente não tem esse parafuso granulado, mas a gente faz pelo método de Wiltz, né? A gente faz transecção transmuscular bilateral com incisão de pele mediana e é uma cirurgia bem rápida que dura em torno de 40 minutos, tá? Sem agressão ao canal. Tá? Aqui mais um caso, uma paciente de 27 anos, tá? Acidente de moto, ásia B, uma fratura praticamente, né, tipo C. Olha como só na posição nem parece que ela está luxada, né? Isso foi só com a posição. Foi feita a fixação. Olha o grau de destruição. Mesmo assim, a gente consegue colocar parafuso bicortical sempre que é possível, tá? E um recalibramento do canal. Esses pacientes, todos eles já têm um acompanhamento de mais de 6 meses, alguns até mais de um ano. O sistema continua íntegro, tá? A gente não teve falha ainda. Que a gente já usa esse método já tem 2 anos. Aqui uma paciente de mais idade. Essa paciente poderia ter sido feito uma vertebroplastia, né, ou uma cifroplastia para tentar ajudar nessa fixação, mas o corpo era muito fragmentado. Tá? A gente fez uma fixação também sem abrir canal, tá? Mesmo com esse grau de lesão tanto posterior quanto anterior.
Ou seja, nos casos que a gente tem feito, a gente não tem levado muito em consideração aquela classificação de Dennis, tá, nem de Marshall, dizendo que se a fratura tiver um maior comprometimento do corpo, você tem que fazer uma instrumentação longa ou fazer uma substituição de corpo, né, uma corpectomia. A gente tem evitado o máximo possível as corpectomias, mesmo posteriores ou anteriores, né, porque a comorbidade é muito alta. E o tempo de internação desse paciente também fica prolongado, tá? E a gente está tendo bons resultados. Aqui um outro caso, uma lesão tipo C, que a gente consegue um realinhamento quase que fisiológico, tá? Esse paciente em Ásia A. Em muitos casos a gente vai ver esse tipo de fixação fazendo 2 acima, 2 abaixo, às vezes até 3 acima, tá? Mas um paciente Ásia A com esse tipo de lesão, o que a gente pondera é que ele só precisa fixar bem esse segmento, e no caso desse a gente bota enxerto que retira ali da própria lâmina, né? Tem que fazer uma laminectomia nesse caso, e se ele consolidar esse segmento, ele não vai precisar de muito mais coisa, porque é um paciente que vai ficar em cadeira de rodas, né? Não vai forçar tanto essa coluna. Aqui mais um caso, tá? Uma fratura tipo B, onde o paciente tinha um ásia C. Ásia C a gente descomprime, tá? Ele evoluiu, esse C virou E. E a coluna está recalibrada também. Sempre recalibrada. Tá aqui uma outra paciente, está com 51 anos, foi uma queda, uma paciente, né, com um corpo já um pouco osteoporótico. Isso aqui cairia muito bem uma injeção de cimento, mas na época a gente não tinha em mãos. Foi feita, né, a lordotização postural na mesa, tá? E a colocação de parafusos. E como a gente não viu uma destruição muito grande do corpo na parte posterior, a gente está começando a fazer alguns casos onde estamos fixando só um lado, tá? E também estamos fazendo um segmento desses pacientes, né? A gente faz um raio-x de controle mensal até o 3º mês e depois um raio-x de controle trimestral até completar 1 ano e meio, tá? Acompanhando se vai ter perda de altura ou principalmente se vai ter fratura desse instrumental. Até agora a gente não teve que mexer em nenhum paciente. Tá? Aqui mais um caso de fixação unilateral. A gente fica muito mais confortável nessas fixações unilaterais numa lesão desse tipo, tá? E com doente jovem, né? Sempre, né? Ásia E, tá? Uma boa parte do corpo preservada e a gente consegue, ó, fazer mesmo de um lado só, aumentar, a luz aqui ficou ruim, aumentar a altura do corpo, tá? Esse parafuso aqui ficou um pouquinho curto, devia ser um pouquinho mais longo, mas eu fiquei com medo de botar um parafuso mais longo e empurrar esse fragmento para frente. Por isso que eu parei com esse parafuso aqui. Então a gente tem que ficar, tá, bolando estratégias, né, caso a caso. Não dá para fazer uma receita de bolo e passar. Tá? Aqui mais um caso, tá, de uma fratura mais instável, né, do segmento torácico, onde um paciente com ASE, 37 anos, tá, acidente de carro também, e que a gente também fixou unilateral. Tá? Aqui com parafuso mais longo e preservando o alinhamento sagital. Tá? Esse aqui foi um caso mais recente, um paciente com Ásia D, onde a gente fez uma hemilaminectomia. A gente viu um fragmento aqui só de um lado. Depois dessa hemilaminectomia, era só uma compressão, esse paciente melhorou e evoluiu para a Ásia E. Foi uma coisa bem imediata. A gente conseguiu lordotizar esse segmento, tá? E liberar esse canal. Todos esses pacientes que a gente apresentou aqui, todos eles foram operados, não necessariamente com 72 horas, né, que a gente sabe que às vezes tem alguma dificuldade de material, mas todos eles receberam alta em menos de 72 horas. A perda sanguínea deles, tá, com exceção dos laminectomizados, né, foram todas menor que 150 ml, e a comorbidade pós-cirúrgica não apresentaram praticamente nenhuma. Tá? Infecção não tiveram, deambulação precoce para todos, e alta precoce para todos, né? Geralmente a gente tenta dar alta no máximo em 48 horas.
E isso é permitido, né, pelo grau de invasão que a cirurgia produz, né, que é bem pequeno. Tá? Aqui é a bibliografia. E eu fico agora à vontade para vocês perguntarem. Marco, obrigado pela apresentação, cara. Foi uma revisão excelente, excepcional. Eu tenho algumas questões, algumas dúvidas, mas vamos abrir primeiro aí para os residentes, para quem tiver e para os staffs que estiverem assistindo, para ativar o microfone e colocar para o Dr. Marcos as questões que quiserem colocar. Uma outra coisa que eu queria pedir a vocês, antes de saírem dessa sala, entra ali no bate-papo, tem uma lista de presença. Por favor, preencha essa lista de presença, dando a opinião de vocês lá, por favor. Fala, Luiz. Oi, bom dia, chefe. Bom dia, doutor Marco. Eu sou o Luiz, sou R5 aqui do serviço do Miguel Couto. Primeiro, agradecer a sua aula, acho que foi muito boa, foi bem didática, foi uma ótima forma de uma revisão aqui para todos nós. Então, primeiro, te agradecer por estar com a gente, por estar disponibilizando seu tempo aqui com a gente. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, em relação a paciente, porque pelo menos aqui no Miguel Couto, às vezes a gente pega paciente com fratura em explosão e é um paciente que realmente tem uma densidade óssea muito ruim. Quando é aqueles pacientes que têm uma osteoporose significativa, você mantém a estratégia e talvez passe cimento por dentro desse parafuso de alguma forma para dar uma fixação maior, ou você prefere estender um pouco mais a sua fixação? E aí, já entrando na segunda pergunta, você acha que para fratura de explosão existe algum contexto que vale a pena fazer uma complementação anterior, um reforço anterior, colocar de alguma forma algum queijo para dar uma sustentação maior pela frente? Valeu, obrigado e parabéns de novo pela apresentação. Obrigado, Luiz. Bom, quando o paciente tem uma osteoporose muito intensa, né, não precisa nem ser muito intensa, né? Quando é um osteoporótico, né, desses crônicos que a gente vê por aí, o ideal, tá, é botar injeção de cimento junto com o parafuso. Tá? Existem os parafusos canulados, né, próprios para fazer injeção de cimento. Quando a gente tem isso disponível, a gente utiliza, mas quando a gente não tem, como é o caso, por exemplo, aqui da nossa rede, né, a gente não tem esses parafusos canulados com injeção. A gente coloca o parafuso normal e faz uma vertebroplastia ao redor daquele parafuso. Enche de cimento, tá? Se for um colapso menor que 50%, eu mantenho a estratégia de fazer curta, tá? Botando cimento. Se for um colapso maior de 50%, eu não me arrisco tanto num paciente desse tipo. Eu estendo uma forma mais convencional, fazendo 2 acima, 2 abaixo, e também o segmento fraturado. Tá? E sobre a suplementação anterior, tá? Cada vez mais eu tenho visto, né, que a gente está conseguindo se livrar dele, tá? Com essas novas tecnologias de material e novas formas de colocação de implantes, tá? Mas ela ainda tem seu lugar? Tem. Se você tiver uma explosão totalmente fragmentada, uma perda de altura quase que total, a gente vai ter que abordar esse paciente por via anterior e botar um queixo expansivo ali, então, ou uma cesta, né, para poder aumentar essa altura, tá? Mas só quando você tem uma fratura muito grave ou uma luxação, tá? Um deslocamento tipo uma pitose vertebral, que às vezes a gente tem isso também, né? Algumas pitoses a gente até conseguiu reverter também só com manobra de cantilever, mas às vezes não é possível. Então você tem que estudar bem esse paciente, né? Uma tomografia 3D muitas vezes ajuda, tá? Às vezes não é só a beleza que ela mostra, né? Ajuda a gente a determinar isso também, mas cada vez menos eu tenho usado a corpectomia anterior para esses casos. Tenho reservado mais para tumor. Entendi. Deixa eu só te perguntar de uma forma mais prática. Quando vocês vão fazer esse reforço com cimento, vocês usam aquele kit de cifoplastia mesmo, injeta, para depois passar o parafuso de forma convencional. Seria isso a técnica?
Não, primeiro a gente passa o parafuso. Primeiro passa o parafuso e depois injeta o cimento ali. O cimento ele embebe ao redor do parafuso, tá? Não dá para fazer isso com kit de cifoplastia. Só dá para fazer isso com kit de vertebroplastia, que vai ter que ser uma injeção por pressão. Porque você não Entendi. vai conseguir entrar naquele segmento com parafuso ali e encher o balão, porque você vai rasgar o balão. O parafuso rasga o balão. Eu já fiz isso, não funcionou, entendeu? Eu peguei parafuso, rasgou o balão, desiste. Então tem que ser, para esse caso, né, a vertebroplastia mesmo. Entendeu? Você faz uma punção única, um monoportal, tá? Os seus parafusos estão lá, tá? Imagina que está aqui a vértebra, tá? Você parafuso aqui, né? Então você vai entrar parapendicular atrás do parafuso com uma agulha só de vertebroplastia e posicionar essa agulha no meio do corpo e injeta normalmente uns 3 ml de cimento, tá? Esse cimento ele vai se espalhando por ali e vai ficar ao redor do parafuso, aí vai dar uma pega maior, tá? Se fosse um parafuso injetável era diferente, né? O cimento vai por dentro dele e se espalha, né? Saindo dele. Entendi, entendi. Mas é o que a Beleza, gente usou obrigado muito pela. tempo, né? Antes desses parafusos próprios. Entendi. Valeu, muito obrigado pela atenção. Ok. Marquinhos, enquanto os residentes vão se animando para perguntar, deixa eu te colocar algumas coisas. Eu me incomodo muito com essa história de um acima, dois acima, dois abaixo, o que seja. Eu gosto muito de usar princípios. E um princípio que eu aprendi na França, cara, foi o seguinte, que a extensão da sua osteossíntese ela deve cobrir toda a área de cifose. Ela nunca deve parar no meio da cifose. Então, independente de ser 2 acima, 3 acima ou 3 abaixo, você tem que ter certeza que ela cobriu toda a sua área de cifose, para você não estressar os parafusos superiores e inferiores e poder ter um arrancamento aí. Então, isso é um dos princípios que eu gosto quando eu analiso esses pacientes para poder programar essas cirurgias. Uma outra coisa que tem me incomodado bastante, cara, é essa tendência que eu vejo na literatura, não sei se é um modismo, o que é, se isso vai mudar ou se isso realmente funciona. É cirurgia percutânea para tudo que é trauma, porque a lesão muscular é menor, a perda sanguínea é menor. Beleza, tranquilo. Mas a gente sabe também que um acesso transmuscular consensual, sem você sair queimando tudo com bisturi elétrico, também tem um índice de perda sanguínea que não é grande e também você não tem um índice de lesão muscular tão grande assim. É lógico que quando você sai metendo bisturi elétrico ali e queimando tudo, você denerva tudo, você queima tudo e é complicado. E por que isso me incomoda? Porque eu não consigo enxergar na cirurgia percutânea a utilização de artrodese óssea. Você ficaria à mercê da osteossíntese. E aquela osteossíntese, a gente sabe que ela dura, em média, 3 a 6 meses se ela não tiver uma soldadura óssea eficiente, que é a tendência do parafuso fraturar. E, além disso, é o seguinte, em qualquer tipo de fratura, mesmo nas lesões que tem uma lesão grave do ligamento complexo ligamentar posterior, são altamente instáveis, você não adiciona nenhum mecanismo de bloqueio rotacional. Você trata como sendo uma instabilidade degenerativa, só faz um bloqueio antero-posterior. O bloqueio rotacional com o dispositivo de ligação transversa, eles não existem. Então, isso tem me incomodado bastante nessa generalização. Não sei o que você pensa sobre isso. Tá, não, eu acho que você tem explicações sim, tá? Bom, o primeiro ponto que você falou, né, sobre a área de cifose. Tá? Geralmente, quando a gente fala 2 acima, 2 abaixo, isso fica uma coisa bem generalizada, né? Todo mundo fala 2 acima, 2 abaixo e resolve tudo, né? 3 acima, 2 abaixo e resolve tudo. Geralmente, nas áreas onde são mais afetadas, né, 2 acima acaba cobrindo uma área de cifose, geralmente.
mas a gente deve sim evitar parar em área de cifose, que a gente chama que são os pontos de inflexões, os pontos de inflexões torácicas, pontos de inflexão lombar, onde você vai ter uma alta taxa de cifose juncional. A gente tem um trabalho, tá, feito sobre cifose juncional, onde a gente vê isso acontecer em alguns casos até torácico alto, tá? Porque a artrodese foi curta demais, geralmente em casos degenerativos, não tanto de trauma, tá? Mas essa preocupação de parar nas áreas de mudança de plano sagital é importante, tá? Não se deve parar, não. Outro ponto que você falou sobre as cirurgias minimamente invasivas, né, as cirurgias percutâneas, isso realmente foi um avanço, mas não são cirurgias tão pouco trabalhosas. Às vezes você botar um parafuso percutâneo demora mais do que você abrir um acesso transmuscular e resolver sua cirurgia com perda sanguínea mínima, igual você falou, tá? Mas a gente também não pode negar que você vai destruir menos a musculatura, né? Isso é fato, tá? Mas não é uma coisa essencial, tá? Tem também o seu apelo cosmético da coisa, né? O apelo de top, né? Top na fita, mas não é tão importante, não. E é uma cirurgia que não vai te produzir artrodese, tá? Você vai contar com a artrodese espontânea do paciente, né? São cirurgias próprias para ligamentos da axia, né? E você vai contar que aquele corpo vai se consolidar, entendeu? E que o paciente vai ficar estável, que aquele sistema vai segurar por muito tempo, até aquele corpo vertebral, né, que está fraturado, se consolidar, que ele acaba se consolidando. Em pacientes jovens, isso geralmente é 100% positivo. Em pacientes de mais idade, com fragilidade óssea, a gente já não tem mais tanta segurança disso, né? Por isso, a densidade de material em pacientes mais idosos, eu acho que deve ser maior, né? E a cirurgia tem que ser um pouco mais cruenta, assim, tá? E você tinha feito 3 perguntas, né? Do ponto de vista conceitual, eu acredito, mas acho que cada caso é um caso, você tem que ver a indicação de cada caso. O que eu não acredito na cirurgia Sim. percutânea é indicação para as fraturas, por exemplo, tipo C, com lesão ligamentar grave associada, porque ela, no meu conceito, ela faz uma estabilização, é como se fosse uma fixação interna, temporária, até ter artrodese daquela lesão óssea. Mas se tem lesão ligamentar, vai continuar instável e vai acabar falhando ao longo do tempo. Não, eu acho que para as fraturas tipo C não tem cabimento de usar percutâneo, não. Entendeu? Tem que ser aberto mesmo, entendeu? Encher de osso ali, se possível. Às vezes a gente até tira enxerto de fibra e coloca para poder aumentar a densidade óssea, porque a gente sabe que o risco de falha é muito grande. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada por Marco Aurélio. Excelente aula, bem didática. Obrigada pelo tempo aí com a gente. Sou Daniela, R4 aqui de serviço. A minha dúvida inicial seria sobre essa artrodese unilateral, que você mostrou alguns casos para a gente, alguns casos também feitos em L1, em zona de transição. Eu queria saber qual é o racional da artrodese unilateral, se é só acesso transmuscular e fixação daquele lado, e se não tem risco de pseudoartrose do outro lado, e qual é a estratégia e quais são os critérios de seleção para esses casos. Essas artrodeses unilaterais que eu mostrei, tá? Eu botei mais para provocar mesmo. Isso é um trabalho que a gente está começando a fazer, tá? Como eu falei, tem um pouco mais de um ano, em alguns pacientes selecionados. Quais são esses pacientes? Pacientes jovens, tá? Com ásia sem déficit nenhum, né? E com lesões mínimas, tá? E preferencialmente até com lesões unilaterais, tá? A gente vê se tem integridade óssea maior do que a destruição óssea, a gente tem feito isso. E a logística é fazer uma cirurgia rápida, tá? De comorbidade reduzida e de custo menor. Isso também tem a ver, tá? A gente ainda não pode falar qual vai ser o resultado eficaz disso, porque a gente ainda está acompanhando, tá? Mas já existem, isso aí não foi a gente que inventou, né? Óbvio,
mas isso foi visto em cima de alguns trabalhos que já são feitos, tá? E que com bons resultados. Mas o nosso grau de indicação é esse, tá? Doente jovem, sem déficit e com o que a gente chama de lesão pequena. Lesão pequena seriam as lesões que ficam entre A e B, tá? Na classificação A. Obrigada. Entendi. Alguém tem mais alguma questão para o Marcos? Rafael? O chefe, estou aqui. Não, as questões foram resolvidas. A dúvida do Luiz, a dúvida com relação ao conector transverso. No dia Marcos, que é o Rafael, CR5 de serviço. Só para analisar pela aula a revisão tanto de literatura quanto da classificação das fraturas foi muito didática, muito boa. Minha dúvida em relação ao conector transverso, meu turno já fez. Parabéns pela aula, professor. Marquinhos, para a gente terminar, cara, mais uma vez que gostaria de te agradecer aí e pedir você para lembrar o nome daquele aplicativo que você falou. O Neuromind. É Neuromind? O que você falou de imagem. Não, é Neuromind, né? Que tem essas escalas todas lá. Ah, tá. Só não tem escala O. Não, tá. Então tá, Marco, mais uma vez, obrigado aí por sua disponibilidade, cara, Obrigado pelo a seu você. tempo. Tá? Foi bom estar aí com vocês, revendo vocês aí. Parabéns aí pelas aulas, que eu também tenho acompanhado, eu não posso assistir todas, mas tenho divulgado também. Obrigado. Falou, cara. Obrigado aí. Então, mais uma vez, não esqueça de assinar a lista de presença lá no chat, no bate-papo. Gente, obrigado.